Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente culto. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, desfrutando da Tua graça. Queremos agora, Senhor, desfrutar dessa presença maravilhosa que habita em nós. Queremos agora que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família, Senhor, representando a Tua presença. Que o Senhor possa estar transbordando o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria. E que possamos, mesmo estando distante um do outro, estando perto com o Teu corpo, estamos unidos com um só corpo te adorando. Agora, Senhor, queremos celebrar, queremos declarar que o Senhor é maior que todas as coisas, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo
Amém. Glória a Deus. Que louvor precioso, que louvor abençoado. E agora nós vamos, nessa mesma atmosfera, nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a palavra de Deus, ela nos ensina, porque ela assim é repleta, né, de ensinamentos em relação à entrega, à devolução, à semeadura. E ela nos ensina, nos mostrando que aquele que semeia pouco também colherá pouco, mas aquele que semeia com fartura, com generosidade, colherá também fartamente. Então, cada um dê conforme determinar em seu coração, porém não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E nós vamos fazer isso agora, e você pode fazer isso agora através do QR Code, efetuando uma transferência, ou se preferir nos próximos dias, indo até uma casa lotérica, uma agência bancária e efetuando o seu depósito. Deus te abençoe, não abra mão desse privilégio de ser um dizimista e um ofertante na casa do Senhor. Vamos orar então, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor preparou para nós. Receba, Deus, todas as sementes que serão plantadas nesse momento, ao longo dos próximos dias, que o Senhor multiplique, que o Senhor faça crescer e produza uma grande colheita, 30, 60 e a 100 por um. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades. Uma boa semeadura, paz. Boa noite, queridos, a paz do Senhor para você. Estamos aqui na primeira sexta-feira do mês de outubro, hoje dia 2 de outubro de 2020. Iniciamos aí o último trimestre do ano de 2020, né? E nós estamos nessa campanha, nesse projeto do Eu Mais Um. Hoje eu estou aqui com a minha camisa, que nós adquirimos aí com o irmão Marco e a sua esposa. Você também pode adquirir a sua no próximo domingo aqui na igreja. E pensando em Eu Mais Um, né, onde durante esses próximos 3 meses nós estaremos, né, pedindo a Deus e ganhando uma pessoa para Cristo. E em cima disso, eu quero conversar com vocês nessa noite e nas próximas 3 sexta-feiras que estivermos aqui pregando sobre encontros com Jesus. Nós vamos falar de encontros com Jesus, pessoas que tiveram o encontro com Jesus e tiveram as suas vidas mudadas. Porque, com certeza, querido, quando nós encontramos com Jesus, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. E em cima desse tema, nós hoje vamos falar o encontro de Jesus com os discípulos e a pesca. Para isso, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 10. Abra aí a sua Bíblia, João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu
e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles lhe disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trago alguns peixes que acabaram de pescar. Vamos parar aqui. Encontros com Jesus. O encontro de Jesus com os discípulos e a pesca. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos, ó Deus, por podermos nos encontrar contigo nessa noite. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, através do teu Santo Espírito. Pai, nós te agradecemos porque podemos ler a tua palavra, porque podemos estudá-la, porque podemos estar juntos neste culto, Senhor Deus, nesta sexta-feira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos aqui num momento muito oportuno, o momento de encontro com Jesus pelos discípulos. Esse momento aqui, eles estavam ali no mar de Tiberíades, e isso aconteceu logo após a crucificação. Pedro, João, Tomé, estavam todos juntos ali na Galileia, e por um instante eles estavam meio que perdidos, sem saber o que fazer. A missão dos discípulos, meus queridos, era continuar pregando a palavra de Cristo, anunciar as boas novas. Essa era a missão deles. Mas por algum instante, por algum momento, entrou dentro do coração deles o desânimo, a tristeza, a amargura, a falta e a perda, porque Jesus tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado e aparecido a Maria e até mesmo aos discípulos, mas Pedro e todos os outros estavam ali, na beira da praia, olhando, acredito eu que eles estavam sentados e conversando um com o outro e perguntando: e agora? O que vamos fazer? E Pedro, como sempre era ele que tomava a atitude, tomava a frente, olhou e pensou: vou pescar. Sabe quando você está parado em casa sem fazer nada, fica meio entediado, e aí olha para sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu irmão, e diz assim: vou comer uma pipoca. E aí junta toda a família e começa a comer aquela pipoca. Assim foi Pedro. Ele estava ali com os seus amigos, todos os discípulos, e olhou para o mar e disse: vou pescar. E todos os outros falando: olha, Pedro, nós vamos contigo. E eles ficaram durante toda a noite pescando. E ao final da pesca, sabe o que eles pegaram, querido? Nada. Não pegaram nada. O encontro com Jesus tem que gerar mudanças significativas em nossas vidas. E por que isso?
Eles já tinham se encontrado com Cristo, eles já tinham andado com Jesus, tinham visto Jesus andar sobre o mar, tinham visto Jesus curar enfermos, expulsar demônio, tinham visto Jesus fazer tantas coisas, mas por uns instantes, eles estavam ali, parados, perplexos, angustiados, frustrados, sem saber o que fazer. E Jesus foi ao encontro deles. O encontro com Jesus tem que gerar mudanças significativas em nossas vidas. E por que isso? Porque Jesus, ele se manifesta no momento adequado. No momento certo, Jesus apareceu a eles, lá no verso 4 até o verso 6. Veja o que diz a palavra. Ao amanhecer, Jesus estava ali na praia, esperando eles chegarem. Jesus olhou e viu, meus discípulos voltaram à função antiga. Eu não chamei eles para ser pescador de peixes, mas pescador de homens. Talvez você aí na sua casa esteja meio desanimado, longe de Jesus, longe da palavra de Deus, e Jesus está falando para você nessa noite, olha, eu não te chamei para isso. E Jesus falou, olha, filhos, vocês têm algo para comer? Jesus já sabia que eles não tinham, e eles responderam, não, nós não temos, Senhor Jesus. Está aí no verso 4. E o que aconteceu? Jesus apareceu para eles quando eles estavam mais confusos e desanimados. Existia ali entre os discípulos, queridos, um sentimento de frustração. Por quê? Jesus tinha sido crucificado. Pedro, o próprio Pedro, tinha negado Jesus 3 vezes. Eles tinham voltado ao ofício da pesca. No momento das frustrações da vida, não adianta marchar ré. E eles fizeram isso. Eles estavam frustrados. Jesus tinha sido crucificado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E quantas vezes nós aceitamos a Jesus, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que aceitam a Jesus, dão um passo em direção à cruz, em direção ao Senhor Jesus, e de repente acontece um problema, uma dificuldade, e aí a pessoa para e olha para trás. Assim fizeram os discípulos, eles olharam para trás. Pedro ficou na beira da praia, ao invés dele voltar a pregar, a falar do amor de Jesus, ele desanimou. Ele sentou na beira da praia e falou, vou pescar. Esse vou pescar é aquele vou pescar de desânimos, de tristeza, daquela pessoa que não sabe o que fazer e como fazer. E todos os outros discípulos foram atrás dele. É claro, querido, que nós entendemos que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por frustração. Eu também passo, você também passa. Mas nós não podemos voltar atrás, não podemos dar marcha ré. Veja bem, queridos, que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário, ele tinha ressuscitado, mas por alguns instantes eles ficaram perdidos. E nós também ficamos, muitas das vezes, sem chão, sem saber o que fazer. Mas Jesus estava ali. Ele apareceu no momento adequado, no momento oportuno, no momento que eles estavam mais desanimados. Jesus sabia disso. Jesus viu que eles tinham ficado a noite toda pescando e nada pescaram. Você já passou por isso? Você já saiu da sua casa para trabalhar, trabalhou o dia todo, de repente você trabalha com vendas e não vendeu nada? Ou você saiu de casa para trabalhar e naquele dia você só teve perseguição no seu trabalho, lá no seu serviço, o seu patrão te maltratou, te ameaçou,
Ou você saiu para estudar lá na sua faculdade e os seus amigos, seus colegas fizeram de você, né? Tentaram fazer chacota com você, encarnar em você. Você já passou por isso? De meter o pé do lado de fora de casa e alguém te maltratar, falar mal de você, ou até mesmo dentro do seu lar, com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seu filho, te maltratar, falar palavras que entristeceram o seu coração. Frustração. As pessoas andam frustradas, e os discípulos estavam frustrados naquele momento, mas Jesus apareceu em momento oportuno, no momento certo. O segredo é ter convicção que Jesus encontrará você e agirá na hora certa. Amém? O segundo ponto que eu quero falar para você é que Jesus, ele se manifesta de forma amorosa, chamando de filhos. Em João 21, verso 5, olha lá o que está escrito. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Né? Imagino, né, ele falando de uma forma tão carinhosa. O termo filho aqui é uma forma amorosa de falar. E ele fala: olha, filhos, vocês têm algo para comer? E logo algum deles respondeu, acredito eu que foi o Pedro: não. Responderam eles: não tem. Você não sabe, nós ficamos a noite toda remando e joga a rede para lá e joga a rede para cá e nada pegamos. E você perguntar se nós temos alguma coisa para comer. E é interessante, queridos, que Jesus vira para eles e fala: olha, façam o seguinte, joguem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Mais uma vez, Jesus chega para aqueles homens, né, e manda eles jogarem a rede do outro lado. Eles eram pescadores, conhecedores do mar, sabedores quando tinha maré alta, maré baixa, né? De repente aí, você que está me vendo nesse instante é um pescador, sabe do que eu estou falando. Eu não entendo nada de pesca. E Jesus chega para eles e fala: olha, vai lá e jogue do lado direito que vocês encontrarão. Ele se manifesta de forma amorosa, diferente dos outros momentos, né, que ele os repreendeu. Você lembra, né? Quando Jesus estava no barco dormindo e veio aquela tempestade, Jesus olhou para os discípulos e falou: olha, homens de pouca fé. Mas nesse momento, Jesus, entendendo a frustração deles, o desânimo deles, o problema que eles estavam passando, ele fala: olha, filhos, vocês têm o que comer? Diferente dos outros momentos, Jesus não repreendeu. Jesus não disse que eles eram homens de pouca fé. Jesus não questionou o que estavam fazendo ali, pescando. Não é para isso que eu te chamei, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homem. De repente, Jesus nessa noite está falando para você: oi, você, não é para isso que eu te chamei. Eu não chamei você para beber, para fumar. Eu não chamei você para ser um mau marido, uma péssima esposa, um filho desobediente. Eu chamei você para ser vencedor. Eu chamei você para ser filho de Deus. Amém? Aleluia. Jesus não questionou por que eles estavam ali. Jesus somente os amou, chamando eles de filhos. O amor. É assim que Jesus faz. Jesus ama o pecador.
Jesus nos ama quando nós erramos. Ele não ama o nosso erro, mas Ele ama você e me ama também. Ele amou, Ele não questionou, Ele não brigou, Ele não falou que eles eram homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque Ele não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo. Talvez você esteja aí na sua casa nessa noite, assim como esses discípulos, sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus te ama. Ele te ama com um amor que excede todo o pensamento humano. E Ele quer nessa noite falar para você através da minha voz e te chamar de filho. Ele está falando: filhinho, por que você está assim, desanimado, desorientado, sem saber o que fazer? Acredite na minha palavra, no meu amor. Acredite, eu estou contigo. Declare isso nessa noite: o Senhor Jesus está comigo, na minha vida, no meu coração, na minha mente. O fato de não reconhecerem Jesus, porque eles não reconheceram, pode ser entendido espiritualmente por ausência de fé. Faltava fé no coração deles. Eles talvez a ausência de fé na ressurreição de Jesus, como também pode ser atribuído pelo horário, pela distância que eles estavam da praia e eles não reconheceram Jesus. Volta lá no verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede pela quantidade de peixes que eles pegaram, né? Vejam que a ordem de Jesus foi imediata. E naquele mesmo momento, eles conseguiram, alcançaram e pegaram muitos peixes. No verso 7 ainda diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Que discípulo é esse? É João. Olha, Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Aquele homem que está lá à beira do mar é o Senhor Jesus. Veja o que faz a falta de fé, veja o que faz a frustração na vida da pessoa, o desânimo na vida da pessoa. E se não fosse Jesus mandando eles lançar a rede do lado direito? Para pensar. Catuca sua esposa aí no sofá e fala para ela: amor, e se não fosse Jesus? O que aconteceria? Eles obedeceram, irmão, sem saber que era Jesus. Eles obedeceram uma pessoa que eles não estavam reconhecendo. Mas logo depois, eles reconheceram. E graças a Deus que era o Senhor Jesus. É preciso ter um olho da fé. É preciso sempre olhar e ver o que você está ouvindo e lendo para ver se realmente vem de Deus. E aí nós chegamos ao terceiro ponto. Jesus, ele se manifesta de forma poderosa, repetindo a cena da pesca maravilhosa. O poder de Deus se manifesta em nossas vidas quando não questionamos as ordens ou promessas. Eles não questionaram, eles não pegaram e falaram: olha, nós já fizemos isso a noite toda e eu não vou voltar a pescar de novo. Eles simplesmente jogaram a rede do lado direito. Obedeceram à ordem de Cristo. As instruções de Jesus a esses desesperançosos pescadores de homens deram resultado imediato.
Logo a rede se encheu e precisou outros barcos vir puxar, e eles começaram a arrastar aquela rede e levar para a praia, e ali estava Jesus, e João viu, olha, é o Senhor Jesus, e Pedro, quando viu que era Jesus, ele se lançou ao mar. Ele não esperou nem o barco chegar na praia, querido. Pedro era muito impulsivo, né, irmão? Ele se jogou logo na praia, botou a sua roupa, né? E se jogou logo na praia, e deve ter saído nadando, correndo, e quando ele chegou à praia, que maravilha! Era o Senhor Jesus que ali estava o aguardando, era o Senhor Jesus que estava ali dando aquela ordem. Não deixamos as consequências da vida nos cegar ao ponto de não vermos a ação de Jesus em nossas vidas. Eles não estavam enxergando que era Jesus, mas João viu. João viu. O apóstolo amado de Jesus enxergou e viu que era Jesus. Nos entregamos por inteiro e nos jogamos em direção a Cristo, livre de toda a culpa, livre de todo questionamento. Assim fez Pedro. Ele pulou do barco e foi em direção do Senhor Jesus. Está lá no verso, vamos voltar aqui para que você possa acompanhar aí na sua casa também. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, muito perto. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus falou para eles: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Jesus falou com eles: olha, tragam os peixes. Ele já estava ali porque Pedro saiu correndo, saiu na frente, né? Ele acreditou que era o Senhor Jesus. O João olhou e achou que era. Pedro olhou e falou: se você acha que é, eu vou lá ver. E saiu correndo para encontrar com Jesus. E quando eles chegaram na praia, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus já estava ali com Pedro, o peixinho já sendo assado. E eu imagino a alegria de Pedro, de todos os discípulos, ao encontrarem com Jesus, ao presenciarem aquela pesca maravilhosa depois de uma noite toda de desespero, de desânimo, de não conseguir pegar nada. Agora eles viram que Jesus realmente tinha ressuscitado e estava ali com todo o poder. Jesus, meu querido, criou você com um propósito específico, assim como os discípulos tinham um propósito que era seguir pregando a palavra de Deus. Deus não chamou você à toa. Deus chamou você e criou você desde o ventre da sua mãe com um propósito. Nós temos um propósito de vida estabelecido por Cristo e não podemos nos afastar dele. E os discípulos de Jesus, ao voltarem a pescar, eles estavam se afastando do propósito ao qual Jesus os chamou. No dia a dia da vida, querido irmão, nós às vezes nos afastamos do propósito. Às vezes nós achamos que um emprego melhor, numa faculdade melhor, morar num lugar mais longe ou mais perto, não importa, mas dependendo do que você esteja fazendo, você está saindo do foco e do propósito, se afastando de Cristo, se afastando da missão que Jesus deu para você. Você já parou para pensar nisso? As frustrações dessa vida podem estar tirando você deste propósito, mas essa noite Cristo te chama de volta e coloca você no lugar onde você nunca deveria ter saído. Foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos.
abraçou eles com todo amor, com todo carinho, deu a eles um peixinho, né, na brasa. Ó, que delícia! Imagina comer um peixe feito por Jesus. É maravilhoso. E eles foram, né, arrastados de novo, saíram do mar, cheios de peixes, né, todo mundo junto, e sentaram junto com o Senhor Jesus, e ali comeram aqueles peixes, e Jesus deve ter falado para eles: olha, gente, vocês precisam manter o foco, vocês precisam continuar no propósito. É lógico que essa história ainda continua até o verso 21, mas nós não vamos seguir até, vamos deixar para um próximo dia, mas o encontro com Jesus tem que gerar mudanças significativas em nossas vidas. Acredite nisso, creia nisso e entenda que Jesus se manifesta no momento adequado. Não é no momento que você quer ou que eu quero, é no momento dele. Jesus, ele se manifesta de forma amorosa, nos chamando de filhos, com muito carinho. E Jesus se manifesta de uma forma poderosa, repetindo sempre, todos os dias, a cena dessa pesca maravilhosa que aconteceu no capítulo 21 do Evangelho de João. Amém? Eu quero convidar você para você abaixar a sua cabeça nesse instante. Se você estiver com a sua família, né, do seu lado, né, curve as suas cabeças e pense um pouco sobre a vida de vocês, sobre o propósito que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida, na vida da sua família, e de repente você está se afastando disso, ou você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está longe da casa de Deus, já esteve na casa de Deus, mas hoje está longe, voltou para o mundo. Assim como os discípulos voltaram a pescar, você voltou para o mundo, voltou a beber, a fumar, a ficar em festas, em bailes, e muitas coisas erradas voltou a fazer, mas nessa noite, Jesus está te chamando de filho, e te chamando de volta, quer te abraçar, quer te receber. Ele já está aqui ao seu lado, né, no altar. Ele quer receber você, te abraçar, ele quer perdoar os seus pecados. Basta você fazer como Pedro, pular desse barco furado e ir ao encontro do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha curar as nossas frustrações, os nossos desânimos, Pai, a nossa falta de propósito. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para a minha vida e para a vida do meu irmão que está assistindo neste momento este culto, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, toque nessas vidas, nessas mentes, nesses corações, que possamos retornar, começar tudo de novo, partir do zero, porque o Senhor está do nosso lado. Não importa o que aconteceu, como foi, o que importa é que a partir de hoje, eu quero voltar, eu quero retornar, eu quero começar de novo, e que o poder de Deus venha se manifestar em minha vida, de forma amorosa e de forma poderosa, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém? Se você quer aceitar Jesus nessa noite, você coloque o seu nome aí no chat, né? Ou então mande uma mensagem pelo telefone que está aí aparecendo pelo Zap. Alguém vai entrar em contato com você nessa noite de sexta, vai orar por você. Não deixe o diabo te desanimar, dê esse passo de fé, pule desse barco e fale conosco, que nós estamos aqui para orar com você e por você. Que Deus te abençoe.
Tenha um ótimo final de semana. E próximo domingo, esteja aqui conosco no nosso culto online, aqui na página do YouTube da Paz Church São Gonçalo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.